Olá, meus irmãos, aqui da Primeira Igreja Batista em Rafar. Apesar das circunstâncias, a gente não poder nos reunirmos devido a essa crise do coronavírus, estamos aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até hoje, dia 21, sábado, 1h30 da tarde, foram confirmados cerca de 1.021 casos de coronavírus no nosso país. Sendo que todos esses casos, 18 mortes em todo o Brasil, e desses 18, 15 só aqui em São Paulo. Devido a toda essa crise, a gente está vivendo uma situação complicada. Isolamento social, às vezes do próprio trabalho, família, como nós estamos aqui também nessa nova experiência da própria igreja, preocupações, que medidas nós vamos tomar, o que fazer, quais são os cuidados da minha saúde, da saúde da minha família, e também situação de medo, não só da nossa saúde em si, o medo de contrair esse vírus, mas até mesmo também medo com relação ao futuro. O que será quando tudo isso passar? Ou como vai ser? Quanto tempo vai durar? O que vai ser do meu emprego? O que vai ser do sustento da minha família? Enfim, parece que depois que todas essas águas desse tsunami passar, a gente vai ver realmente os estragos causados e tanto trabalho que nós vamos ter pela frente ainda também para superar tudo isso. Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é qual deve ser a nossa atitude diante de toda essa crise. Eu gostaria de estar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, onde diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo aqui fala da alegria, e nós vemos nesse pequeno verso 3 características da alegria. Bom, em primeiro lugar, Paulo fala que a alegria ela é uma ordem, ela não é uma opção. Por mais contraditório que isso possa parecer, mas ser alegre é um mandamento, não é uma recomendação. E Paulo fala nessa carta de Filipenses 9 vezes a respeito de alegria. E só lembrando que o apóstolo Paulo escreve esse mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor, quando ele mesmo estava preso. Mas a grande questão que fica, algumas perguntas, como é que eu posso me alegrar quando as coisas não vão bem? Como eu posso me alegrar quando eu mesmo não me sinto feliz? Ou então até mesmo como eu posso me alegrar quando as circunstâncias não permitam que eu me sinta feliz? Como as circunstâncias que a gente está vivendo agora? Eu creio que a resposta para essas perguntas está exatamente nesse mesmo versículo. A segunda característica que Paulo fala da alegria é que a alegria ela está acima de qualquer circunstância, está além das circunstâncias. Paulo diz que nós devemos nos alegrar sempre. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias que nós estamos vivendo. E, na verdade, a nossa alegria ela não é uma completa ausência de problemas. Nesse mundo, a gente, com certeza, certamente, a gente passará por problemas de paz, por situações boas, de felicidade, de prosperidade, de saúde, mas também nesse mundo nós vamos passar por muitas aflições, vamos passar por vales escuros, atravessando desertos, navegando por águas profundas, mas o mandamento bíblico é claro: alegrai-vos sempre, sempre. Alegrai-vos sempre, não só nos momentos bons, quando é mais fácil nos alegrarmos, mas também nos alegrar, inclusive nos momentos ruins, nas adversidades da vida. E a razão disso está no próprio versículo, porque a nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, está acima das circunstâncias. E como o próprio Paulo diz, a nossa alegria deve estar no Senhor. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, a nossa alegria ela é cristocêntrica. Paulo diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria não pode depender de coisas, não está fundamentada em pessoas. A nossa alegria não é uma ausência de problemas. Nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Nossa alegria
está centrada e fundamentada em Cristo. Ou seja, quem tem a Cristo experimenta a verdadeira alegria. Quem não tem a Jesus, quem não tem a Cristo, pode até passar por momentos de alegria, mas não alegria verdadeira, duradoura. Quem tem a Jesus tem alegria, mas quem não tem jamais experimentou a verdadeira alegria. Eu queria propor para os irmãos 4 razões pelas quais nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Paulo diz que nós devemos nos alegrar, alegria é uma ordem, não é uma opção, mas devemos nos alegrar sempre, em todas as circunstâncias, e é no Senhor. Nossa alegria é cristocêntrica, ela é fundamentada na pessoa de Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos também aqui 4 razões pelas quais nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Primeira delas, nós devemos nos alegrar no Senhor por causa da pessoa de Cristo. Cristo é Deus, e por ser Deus, Ele é imutável e Ele é eterno. Fundamentar a nossa alegria em coisas, em pessoas, é como você construir uma casa sem alicerce. Ela até pode ser bonita, ela pode até dar um certo conforto e uma certa felicidade, mas quando vier as tempestades, ela com certeza vai cair, ela vai ruir. Por quê? Porque coisas e pessoas não são eternas, mas o nosso Cristo, Ele é eterno e Ele é imutável, com certeza. Segunda razão pela qual nós devemos nos alegrar sempre no Senhor é por causa da obra de Cristo Jesus. Cristo Jesus, na cruz, conquistou a nossa salvação para todo aquele que nele crê. Paulo diz, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo e por aquilo que Ele fez por nós, Ele já conquistou tudo para a gente. Nós já temos tudo por causa da obra de Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo nós já temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós já temos a reconciliação com Deus eterna. Me lembro, certa vez, um professor no seminário nos disse que se Deus não nos desse mais nada nesse mundo, nenhum tipo de conforto, Ele tirasse tudo isso de nós desse mundo, nós ainda teríamos motivos suficientes para sermos eternamente gratos a Deus pela salvação eterna. Então, nós devemos nos alegrar em Cristo por causa da pessoa de Cristo, por causa da obra de Cristo, mas também uma terceira razão, porque produz em nós o caráter de Cristo. Tiago diz também de uma alegria, lá na sua carta, a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o versículo 4, Tiago diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós devemos, inclusive, nos alegrar nas provações, quando as situações não estão favoráveis a nós, por causa do fruto que essa provação vai produzir em nós, ou seja, um caráter semelhante ao de Cristo. Por isso nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, porque todas as circunstâncias que nós passamos, todas as provações vão produzir em nós, de alguma forma, que talvez a gente não entenda hoje o porquê, mas de alguma forma vai produzir em nós um caráter maduro e um caráter aprovado, semelhante ao de Cristo Jesus. E por último, nós devemos nos alegrar sempre no Senhor por causa da nossa esperança eterna. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz o seguinte: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo diz claramente aqui que todo sofrimento, todas as provações que nós passamos agora, por mais duras que elas possam ser, elas são leves e momentâneas, se comparadas com a eternidade que nós temos pela frente.
com a glória que nos espera. E toda essa glória futura, ela foi conquistada e é garantida única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Por isso nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, porque em Cristo nós temos essa esperança eterna. Certa vez, os irmãos há de conhecê-lo, Billy Graham disse certa vez: eu li a última página da Bíblia e no fim tudo dará certo. Por isso, meus irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, uma das atitudes que nós devemos demonstrar agora é essa alegria. Alegrar não nas circunstâncias. As circunstâncias não estão favoráveis para nós. Eu estou aqui gravando esse vídeo sem ter a presença dos irmãos aqui junto comigo. Não é um motivo em si de felicidade e alegria, mas é um momento difícil que nós estamos passando. Mas nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Tudo isso um dia vai passar. Por isso, nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo. Gostaria de desejar a todos um ótimo dia, que os irmãos continuem firmes, sempre dedicados, continuem lendo suas Bíblias, orando, fazendo suas devocionais. E só para encerrar aqui também, eu gostaria de lembrar os irmãos que nós estamos por tempo indeterminado com as nossas atividades, os nossos programas suspensos. A gente não sabe ainda quando que a gente vai poder voltar a nos reunir novamente, mas eu espero que de uma forma ou outra a gente possa ainda continuar abençoando e edificando a vida dos nossos irmãos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.